Olá a todos, meu nome é Isadora. Tenho 28 anos e decidi contar algo que ficou guardado dentro de mim por anos, como uma carta nunca enviada. Algo que mudou completamente a minha visão sobre o amor, sobre a amizade e sobre a arquitetura da minha própria alma. Durante muito tempo achei que sabia o que era o amor. Achava que era uma construção lógica, um projeto com etapas claras, como os que eu desenhava na faculdade. Mas o que vivi foi diferente. Foi um terremoto, intenso, avassalador e ao mesmo tempo doloroso de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou quando eu tinha 19 anos, no caos criativo do segundo ano de arquitetura. Foi lá que conheci o Caio. Ele era estudante de engenharia, um homem de números e certezas. Mas por acaso, ou por destino, a gente dividia a mesma mesa na biblioteca nos fins de tarde. Era nosso refúgio silencioso. E foi nesse silêncio compartilhado, entre o cheiro de livros antigos e o som dos nossos lápis no papel, que nossa amizade começou a ser desenhada. Caio era leve, como uma brisa no meio do meu furacão de prazos e maquetes. Ele ria de tudo, com uma gargalhada que parecia preencher o espaço. Tinha um jeito espontâneo, despreocupado, mas por trás daquela fachada havia um observador profundo. Ele notava as coisas pequenas, os detalhes que ninguém via. Quando eu trocava o perfume floral por um mais cítrico, quando usava uma lapiseira nova, ou quando meu olhar se perdia na janela, distante. Ele me ouvia com uma atenção que era um presente, fazendo com que eu me sentisse a pessoa mais interessante do mundo. Com o tempo, nossa amizade se tornou a estrutura principal da minha vida. Nos tornamos inseparáveis. Ele sabia dos meus medos de não ser uma boa arquiteta. Eu sabia da pressão que o pai dele colocava para que ele fosse o melhor engenheiro. E, inevitavelmente, em algum momento entre uma madrugada de estudos e um café compartilhado, meu coração começou a bater numa frequência diferente, a dele. Demorei para aceitar que estava irremediavelmente apaixonada pelo meu melhor amigo. O medo era um arquiteto cruel, projetando todos os cenários de desastre. Medo de perder a amizade, a nossa cumplicidade. Medo de ser rejeitada e transformar nosso refúgio num lugar estranho. Medo que tudo mudasse. Mas o que eu não sabia era que já estava mudando. Cada gesto, cada abraço demorado, cada madrugada em que conversávamos sobre o universo, tudo isso já era amor, mas um amor calado, que vivia nas entrelinhas. Um dia, numa tarde de chuva torrencial, ficamos presos no campus. A energia caiu e a biblioteca, antes movimentada, ficou quase vazia, mergulhada numa penumbra aconchegante. Sentamos lado a lado, no chão, entre as estantes, iluminados apenas pela luz fria do celular e rimos por horas de coisas banais. Foi naquele momento, com o som da chuva como trilha sonora, que senti uma urgência desesperada de contar tudo, de dizer: Caio, eu te amo, e não é como amigo, é de um jeito que me revira inteira. Mas as palavras não saíram. Travei. E ele, sem perceber o turbilhão dentro de mim, apenas segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos e disse com uma seriedade rara: Isadora, você é a pessoa mais especial que eu já conheci. Não sei o que seria de mim sem você. Essas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Seria uma declaração velada ou apenas a mais pura expressão de uma amizade profunda? A dúvida me consumia. Foi então que a estrutura começou a ruir. 2 semanas depois daquela tarde, Caio me chamou para um café. Ele estava diferente, com um brilho no olhar que eu não reconheci. Disse que estava conhecendo alguém, que estava feliz e que, como minha opinião era a mais importante, queria que eu conhecesse a garota. Meu coração não apenas despedaçou, ele implodiu. Senti o chão sumir, o ar faltar. Tive que convocar todas as minhas forças para sorrir, para fingir uma felicidade que me rasgava por dentro. Tive que engolir minha dor e dizer: Claro, que incrível! Quero muito conhecê-la. Porque não queria afastá-lo. Conheci a tal garota, Mariana.
e ela era tudo o que eu temia. Linda, com um sorriso fácil, gentil, inteligente, e ele estava mesmo apaixonado. Eu vi no olhar dele, no jeito que ele ajeitava o cabelo dela, no tom de voz que usava ao falar o nome dela. Era o mesmo jeito que eu falava dele para as minhas amigas. Passei meses nesse purgatório. Me afastei um pouco, inventando trabalhos e compromissos, mas ele sempre me procurava. Sinto sua falta nos nossos cafés. Ele mandava em mensagens que eram pequenas torturas. Nossa amizade é importante demais. E eu, boba, fraca, apaixonada, voltava, porque o amor tem dessas coisas. Mesmo que doa, a gente prefere a dor da proximidade à dor da ausência. Até que, numa noite qualquer, tudo mudou de novo. Estávamos numa festa de aniversário de um amigo em comum. Mariana não pôde ir, estava viajando com a família. Caio estava animado, brincando como sempre. Mas havia algo diferente. Ele me olhava de um jeito mais intenso, um olhar que me desnudava. E eu sentia que havia ali uma eletricidade perigosa. Dançamos juntos, uma música lenta, rimos, e em determinado momento, no meio da pista de dança, ele se aproximou, afastou na mecha do meu cabelo e me beijou. Foi um beijo doce, calmo, carregado de anos de sentimentos não ditos. O tempo parou, mas logo depois a realidade nos atingiu. Ele recuou, o pânico em seus olhos. Pediu desculpas, disse que estava confuso, que amava a Mariana, mas que sempre sentiu algo por mim, que não sabia como lidar com aquilo. E eu, mais uma vez, me calei, o gosto do beijo e da confusão misturados na boca. Nos dias seguintes, ele se afastou. Mariana percebeu a distância dele, e foi aí que o segredo insustentável veio à tona. Caio me chamou para conversar. Ele estava devastado, chorando. Disse que não podia mais mentir, nem para ela, nem para mim, que não podia seguir em frente sem ser honesto. E o que ele me revelou me deixou sem chão pela segunda vez. Ele contou que sempre me amou, desde o início, mas que sentia um medo paralisante, medo de não ser suficiente para mim, de estragar a única coisa pura que ele tinha, a nossa amizade. Que por insegurança, por covardia, decidiu se envolver com alguém que parecesse mais fácil, menos assustador, e que mesmo amando Mariana de alguma forma, o amor que ele sentia por mim era maior, mais antigo, mais verdadeiro. Mas havia um problema que mudava tudo. Mariana estava grávida. Aquela frase foi uma lâmina fria no meu peito. Ele disse que não sabia o que fazer, que se sentia preso numa armadilha que ele mesmo criou, mas que queria estar comigo, que se eu quisesse, se dissesse sim, ele deixaria tudo para trás para ficarmos juntos. Naquele momento, minha cabeça girava, o coração gritava sim, mas a razão, a arquiteta dentro de mim, via a falha na estrutura daquele plano. E ali, pela primeira vez, eu entendi que o amor, por mais forte e verdadeiro que seja, às vezes precisa ceder lugar à responsabilidade, ao que é certo, não ao que é desejado. Eu olhei nos olhos dele, marejados como os meus, e disse as palavras mais difíceis da minha vida. Caio, eu te amo, sempre amei, mas eu não posso construir minha felicidade sobre a ruína de outra pessoa. E agora tenho uma vida que depende de você por inteiro, não de metade de você. Eu deixei-o ir. Foi como arrancar uma parte de mim. Passaram-se os anos. Eu segui minha vida. Me tornei a arquiteta que sonhava ser. Me mudei de cidade. E aos poucos fui reconstruindo meu coração, tijolo por tijolo. Nunca mais amei com aquela intensidade adolescente, mas aprendi a me amar primeiro, a ser meu próprio porto seguro. Hoje, aos 28 anos, ainda guardo aquele amor com um carinho agridoce, não com mágoa, mas com a lembrança de que o amor verdadeiro às vezes não é sobre posse, é sobre renúncia. E Caio, ele se casou com Mariana. Tem uma filha linda, com os olhos dele,
e de vez em quando, numa data qualquer, ele me escreve uma mensagem curta. Pensando em você. Você foi o amor mais bonito que eu tive, mesmo que não tenha sido para ser. E talvez, só talvez, isso já seja o suficiente. Obrigado por ter ficado até aqui e ouvido a minha história.